Fala galerinha do canal FM Plus, aula 10 de 12, estamos chegando lá, só que isso é mentira, só que não, há ainda 3 aulas de eletricidade para eu postar e uma aula de gases perfeitos, que são assuntos assim, brabos, tá? Então isso aqui é meio que fictício, estamos há 3 semanas da UERJ, 3 ou 4, 3 semanas da UERJ, então se liga aí. Eu julgo essa uma das aulas mais importantes. Mentira! Também não sei não. Pressão é importante pra caramba. Vamos ao empuxo então. O que você tem que saber de empuxo? Essa é apenas a ponta do iceberg. Tu conhece isso? Essa é apenas a ponta do iceberg. Por que isso? Porque tem tanto iceberg para baixo que você só está vendo um cadiquinho de nada. O problema é tão grande, mas tu só está vendo um pedacinho. Isso é empuxo. Isso é hidrostática parte 3. Por quê? O empuxo é que sustenta esse iceberg flutuando em água. E eu já vou te adiantar. Essa flutuação só acontece, só ocorre por quê? Porque a densidade do gelo é menor que a densidade da água. Então já vou te avisando. A densidade do gelo sendo menor que a densidade da água, naturalmente gera isso aí, que é um equilíbrio perfeito, um pedacinho para fora, um pedacinho para dentro. Beleza, de boas. Agora, quanto para fora? Já guarda o percentual? Vamos supor que tem uma lenda que diz que essa parte que está para fora, ela é de apenas 10%. Existem para dentro 90% do iceberg. E daí? E o que isso significa? Significa que a densidade do gelo é igual a 90%, 0,9% da densidade da água. Volta tudo, volta tudo. Essa é a ponta do iceberg. Tem um pedacinho para fora, o resto todo para dentro. Se tu tiver 10% do iceberg para fora, 90% para dentro, você chega à conclusão que a densidade do iceberg é menor, a densidade do gelo é menor. Como há 90% para dentro, a densidade do gelo é 90% da densidade da água. Se a densidade da água vale 1, é porque a densidade do gelo vale 90% de 1, 0,9. Isso a gente vai ver daqui a pouco numa questão da UERJ. Primeiramente, quero falar contigo sobre empuxo. Você estudou peso, normal, tração, atrito e elástica. Tudo aqui no canal FM, tudo aqui comigo. Você estudou 5 forças, não é? Você está estudando a 6ª força. Você está estudando a 6ª força, que é o empuxo. E como é uma força, ela tem que ser medida no sistema internacional em newtons, ok? Toda força é um vetor. Tem módulo, tem valor. Tem direção e tem sentido. Aqui eu posso te garantir, o sentido do empuxo é sempre vertical, direção vertical, e sempre apontando para onde? Para cima. Se você quiser aqui em verde apontar o empuxo sobre o iceberg, sobre a montanha de gelo, esse empuxo vai apontar para cima, ok? E ainda, olha lá, existe tanto em líquidos quanto em gases. Já andou com um balãozinho num parquinho de diversões? Já? Balãozinho parecendo um coraçãozinho amarrado a um barbantinho? Já? Já fez isso? Então, esse aqui é você, ó, amarrado na cabeça. Então, esse balãozinho também sofre por parte do ar um empuxo. Só que o empuxo por parte do ar é bem pequeno, justamente porque o ar apresenta uma densidade pequena. Vamos lá, empuxo da água, grandão. Por quê? Porque a densidade da água é grande. Empuxo do ar, pequeno. Por quê? Porque a densidade do ar é pequena. Beleza? E agora, o brabo. Olha lá. Olha a informação braba, braba, braba. Corresponde ao peso do fluido deslocado, corresponde ao peso da água, corresponde ao peso do líquido deslocado, ou do ar deslocado. Daqui a pouco a gente digere um pouco mais isso. Olha isso. O empuxo corresponde ao peso do líquido deslocado. O empuxo corresponde ao peso do líquido deslocado. Leiamos. Essa questão aqui não é da UERJ, já vou te adiantar. Não vou falar que é da PUC por questão de ética, mas não é da UERJ. Olha isso. Considere a figura a seguir, onde o recipiente A, contendo água até a altura de uma abertura lateral, encontra-se sobre o prato de uma balança que indica 200 gramas. A balança está indicando 200 gramas. Naturalmente, contemplando aí o recipiente e a água que lá existe.
Um corpo de massa 60 gramas, 80 centímetros cúbicos de volume, é abandonado cuidadosamente na superfície da água. Considere a densidade da água igual a 1. Após o sistema entrar novamente em equilíbrio, o volume de água que passa para o recipiente B e a leitura da balança serão respectivamente... Primeira dúvida, esse corpo que é acrescentado, ele boia ou afunda? Ele flutua ou afunda? Depende. Depende da densidade dele. A densidade da água é 1. Qual a densidade do corpo? A densidade não é massa sobre volume. Qual é a massa desse corpo? Não é 60? Qual é o volume desse corpo? Não é 80? Então isso aqui vai dar 3/4. Vai dar 0,75. É menor do que 1? É. Então esse corpo boia. Então esse corpo vai flutuar. Olha o que vai acontecer. Vou jogar o corpo lá. Ih, flutua. Para. Já vou te adiantar uma paradinha aqui e depois eu vou frisar isso. Moleque, a gente falou em termos de percentuais. Iceberg. Eu vou voltar no iceberg. Iceberg. 10% para fora, 90% para dentro. Densidade do iceberg. 90% da densidade da água. Só que a recíproca é verdadeira. Se você souber os percentuais nas densidades, tu sabe o percentual do volume imerso. Como assim? Tu não está sabendo aqui que a densidade do líquido é 1? A densidade do corpo não é de 0,75? Esses dois caras aqui relacionados não se relacionam segundo uma proporção de 75%? Eu já te garanto, então, nessa questão aqui, existem 75% do corpo para dentro e apenas 25% do corpo para fora. Só tem um detalhe. Quando eu coloco o corpo ali, uma parte da água vai extravasar. Vai cair no recipiente. Que volume é esse? Calma aí. Forças que atuam sobre esse corpo. Empuxa força. Empuxa força. Então tu tem que falar de força. Forças aqui. Peso. Tem normal? Não tem normal, porque não tem apoio. Vai ter empuxo. Tem atrito? Tem tração? Não, não tem. Não tem nenhuma outra. Tem apenas empuxo e o peso. Tem equilíbrio? Tá rolando um equilíbrio? Tá. Quem puxa para cima tem que se anular com quem puxa para baixo? Sim, porque a força total resultante é igual à nota do concorrente. Então o empuxo tem que ser igual ao peso do corpo. Vamos lá. O empuxo corresponde ao peso do líquido deslocado. O empuxo corresponde ao peso do líquido deslocado. O empuxo corresponde ao peso do líquido deslocado. Vamos ver. O peso do corpo é relativo a 60 gramas? Eu não falei que o peso é 60 gramas, não. É relativo a 60 gramas. E então o empuxo tem que ser relativo a 60 gramas. E o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Se você bota um corpo aqui, ele desloca uma certa quantidade de líquido, se esse corpo tem 60 gramas, o empuxo corresponde a 60 gramas. Tem que ser medido em newtons, mas ele corresponde a 60 gramas. Quantos gramas de água vão para baixo? 60 gramas. Deixa eu ver uma coisa. Tu coloca 60 gramas, sai em 60 gramas. Se a balança indicava X, ela vai continuar indicando X. Olha lá. Se a balança indicava 200, ela vai continuar indicando 200. Qual é a quantidade de líquido que extravasa? 60. Porque se entram 60 gramas, saem 60 gramas. Se entram 60 centímetros cúbicos, saem 60 centímetros cúbicos. Então aqui eu vou marcar a letra E de Emanuel, porque entram 60 gramas, saem 60 gramas, já que o empuxo corresponde ao peso do líquido deslocado. Ok? Tudo bem? Como é que é o negócio? O empuxo, ele é igual ao peso do líquido? Isso aqui é um L, tá? Líquido? É. Então o empuxo é igual a massa vezes a gravidade do líquido? Sim. Só que eu sei que densidade é igual a massa por volume. Então a massa, multiplicando o cruzado, é a densidade vezes o volume. Esse empuxo, então, vai ser massa, densidade, volume. Esqueceu da gravidade, nem? Não. Essa é a fórmula do empuxo. Qual é? Ai, devagar. O empuxo é devagar. O empuxo é dVg.
A densidade tem que estar em quilogramas por metro cúbico. O volume tem que estar em metro cúbico. A gravidade tem que estar em metro por segundo ao quadrado. Essas são unidades do sistema internacional e essa é a fórmula, essa é a equação do empuxo. E com essas unidades, o empuxo vai sair em Newton. É a unidade oficial de força no sistema internacional. Já é? Será que tem questão? Tem. Olha lá. ERG. Essa aqui dá para matar de cabeça. Eu só vou provar uma paradinha. Olha só. Eu te falei que se o iceberg tem 90% para dentro da água, a densidade dele é 90% da densidade da água. Ok? A gente falou uma outra coisa aqui, ó, 75%. Tá aqui. A densidade do corpo é 0,75, a densidade da água é 1, então 75% do corpo para dentro do líquido. Agora olha isso, como que a UERJ cobrou essa porcaria. Vamos lá. Uma rolha de cortiça tem a forma de um cilindro circular cujo raio... No recipiente com água, ela flutua com o eixo do cilindro paralelo à superfície. Sabendo que a massa específica pode ser confundida com densidade, no problem, da cortiça é 0,25 e da água é 1, da cortiça é 0,25 e da água é 1, 0,25, 1, 0,25, 1, moleque, 25% da densidade da água. 25% da densidade da água. Então, essa cortiça flutuando em água, ela flutua com 25% do corpo para dentro. 25% do corpo para dentro. Será que está toda afundada? Não. 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 Eu chutaria isso aqui. Está um cadiquinho apenas afundado. Então, olha só. A correta representação da rolha vale quanto? Vamos lá. O desenho está horrível. Essa figura é antiga. Eu não achei figura melhor na internet. Mas o que você vai olhar ali? E o que eu quero que você entenda, eu preciso que você entenda. A densidade da rolha não vale 25% da densidade da água. Então, 25% do volume tem que estar para dentro. 25% para dentro, sei lá, acha a figura aí. É problema teu. Tem que ter 25% do volume para dentro do líquido, ok? Como que se demonstra isso? Vamos lá. Forças que atuam sobre a rolha. Pezinho, não tem normal, não tem fat, não tem tração, não tem nada, tem empuxinho, que é vertical e apontando para cima, ok? E aí segue o baile. Há uma condição de equilíbrio? Sim. Se há equilíbrio, é porque a força total resultante é igual a zero? É. Então o empuxo é igual ao peso? É. Só que o empuxo é, devagar, densidade do líquido. O volume que está imerso vezes a gravidade. Por que o volume que está imerso? Justamente porque o volume tem que ser o volume do líquido deslocado. Tem que ser o volume do líquido deslocado. Tem que ser o que entrou e deslocou o volume, porque o empuxo corresponde a isso. Beleza. E o peso do corpo? É a massa do corpo vezes a gravidade. Só aí você já chega à conclusão de que a gravidade vai cortar. Beleza. Densidade do líquido, volume que está imerso, é igual à massa do corpo. Mas, moleque, densidade não é massa por volume? Quando você não souber a massa, não pode substituir por densidade vezes volume? Então, a massa do corpo é a densidade do corpo vezes o volume do corpo. Isso é a densidade do líquido vezes o volume que está imerso. Maneiro. E daí? Vamos jogar valores. Olha só. Valores. Densidade do líquido, lembra? É água. Se é água, a densidade do líquido dada na questão vale 1. Vezes volume imerso, não sei. Isso é igual densidade do corpo, densidade da cortiça, 0,25. Olha lá, 0,25. Vezes o volume do corpo, não sei. E aí você descobre que o volume que está imerso, ele é 0,25 do volume do corpo. Ou seja, ele equivale a 25%. E está provado, iceberg com 90% para dentro. Densidade, 90%.
Corpinho mergulhado 75% para dentro. Densidade 75%. Aqui, rolha com a densidade 25% da densidade da água. Moleque, quanto tá para dentro? 25%. É esse percentual. É? E aí, olha isso. Questão de 2020 da UERJ. Isso é apenas a ponta do iceberg, frase de abertura da aula. Olha o que ela diz. Diz o seguinte: é uma metáfora utilizada em contextos onde há mais informações do tipo problemas sobre um determinado fato do que se pode perceber de imediato. Essa analogia é possível, pois 90% de cada um desses blocos de gelo estão submersos, ou seja, não estão visíveis. Essa característica está associada à seguinte propriedade física. Moleque, se 90% estão para dentro e apenas 10% estão para fora, isso se deve a uma relação entre o quê? Entre inércia, dureza, temperatura ou densidade? É a densidade. É a densidade do gelo que equivale a 90% da densidade da água. E fica atento para alguns detalhes, alguns cuidados que você deve tomar. O empuxo não depende da profundidade. Ou seja, se você tiver profundidades diferentes, olha só, corpo 1, corpo 2, profundidades diferentes. É lógico que a pressão em 1 é menor do que a pressão em 2, porque a profundidade é menor. Porém, o empuxo não. O empuxo, ele é simplesmente densidade, volume imerso, gravidade. Não fala de profundidade. Se você tiver corpos, então, de volumes iguais, pode acreditar. Mesmo a profundidade diferente, o empuxo 1 é igual ao empuxo 2, ok? Esse é o primeiro detalhe. Outro detalhe, o empuxo não depende da densidade do corpo. O empuxo, ele é devagar, é DVG, é densidade, volume e gravidade. Mas essa densidade é do fluido. Essa densidade é do líquido. Moleque, não importa o corpo que está mergulhado ali. Pode ser alumínio, pode ser chumbo. Se os volumes são iguais, obrigatoriamente os empuxos também são iguais. O empuxo 1 é igual ao empuxo 2. Não depende do material do corpo, depende apenas do volume dele, tá? É isso. Por quê? Porque o empuxo depende do volume do líquido deslocado, só isso, não do corpo, ele não enxerga o corpo, ok? Até porque o empuxo é uma força do líquido. Como é que o líquido vai enxergar o corpo? Ele não consegue enxergar, tá? Só depende da densidade do líquido. Lembra do mar morto, que as pessoas flutuam no mar morto? Deitam, leem jornais, lembra disso? Por quê? Porque a densidade da água lá é grande. Não dá para ela enxergar o corpo que está sendo mergulhado. Ah, é o Fábio Costa, vai afundar. Ah, é o Manu Lessa, vai afundar. É ela por ela, entendeu? Vale a densidade do líquido. É lógico que se eu tiver um corpo mais denso do que a densidade do que o líquido, eu vou afundar, tá? Mas, essencialmente, a densidade a ser considerada no empuxo é a densidade do líquido e não a densidade do corpo, ok? E a The Last of the Day, embora seja uma questão de UERJ 2018, relativamente nova, é específica porque não é de múltiplo chute, eu tenho que resolver isso contigo porque eu tenho que te mostrar como que é cálculo. Então fica ligado aí, porque pode ser que na UERJ apareça um cálculo. E aí, meu irmão, fica ligado. Olha só. Em uma experiência de hidrostática, uma bola de futebol foi presa a um fio ideal no fundo de um recipiente com água, conforme representado na figura. Sabe-se que a bola possui massa tanto, volume de tanto, determina em newtons a tração exercida pelo fio. Considere a densidade da água igual a tanto, ele deu a densidade da água. Vamos lá. Moleque, questão de empuxo é questão de força. Ok? Há um vídeo aí de UERJ, aula de UERJ, falando de estática do ponto material, que você já assistiu, e que esse tipo de questão de empuxo é apenas mais um falando de estática. Todos os corpos dentro da água vão estar em equilíbrio, acredite em mim. Tá? Você não sabe hidrodinâmica. A UERJ não cobra hidrodinâmica, cobra hidroestática, tá parado.
E questão de empuxo é questão de força, acredite. Ele fala que a bola está presa a um fio. Se está presa a um fio, que forças atuam sobre ela? Tem peso? Lógico, tem peso. Todo corpo tem peso. Tem normal? Aqui não tem apoio. Tem não, não tem atrito, não tem atrito. Tem tração? Tem, porque tem um fio. Como o fio está abaixo, a tração está para baixo. Tá mergulhado num líquido? Tá. Ah, tá. Então existe empuxo. Qual é a condição de equilíbrio? Equilíbrio é força total resultante igual a zero. Então aqui a força total resultante tem que ser igual a zero. Quem puxa o corpo para cima, que é o empuxo, tem que ser igual a quem puxa ele para baixo, que são peso e tração. Ah, é fórmula, tio? Não, sobrinho. Isso aqui é condição de equilíbrio. Então, eu vou lá para o outro slide e vou falar assim, olha, escuta, Luke. Se eu somar a tração com o peso, eu acho o empuxo. Tração eu quero. Peso é o Manu gostoso. E o empuxo é devagar. Ah, pode cortar a gravidade? Não, porque não aparece em todas as parcelas. Vai ter que conviver com ela. Tração mais massa da bola. Qual é a massa da bola? 0,45. Joga lá. 0,45. Gravidade, 10. Densidade é a da água. Densidade da água, 10 ao cubo. Joga lá. 10 elevado ao cubo. Volume é o volume que está imerso. O volume que está imerso é toda a bola. 5,7. 10 a menos 3. 5,7. 5,7 vezes 10 a menos 3. Gravidade é 10. Esse 10 ao cubo corta com esse. T mais 4,5. Por que, tio? 4,5. Faz a conta E. 0,45 vezes 10. É igual a 5,7 vezes 10. 57. T vai ser igual a 57 menos 4,5. Se fosse 57 menos 4, daria 53. Como é 4,5? 52,5 newtons, que é a unidade oficial de empuxo. Moleque, não deixa de estudar hidrostática. A UERJ adora, tá? E ela voltando aos moldes anteriores, não se sabe se ela vai cobrar ou não. Então fica atento a isso, ok? Beijo do gordo, até a próxima aula. Aula 11, de um total de 12. Estamos próximos ao UERJ, não dá mole. Dá uma corridinha, aguenta firme. A gente chega lá, tá? Tá acabando, está acabando.